Boa tarde, meu pessoal. Quem está falando é Nancy da Leia Livros. Eu e a Nel Morato temos um convidado hoje, que é o Gilberto Soares, que ele vai apresentar o livro dele para nós, que é o Oná de Ominerá, tá? Caminho da Liberdade. Estamos só com um probleminha agora, que a conexão dele caiu, mas já, com certeza, ele vai entrar, tá? Nel, você quer falar alguma coisa a respeito do livro? Boa tarde. Eu estou ouvindo... Não importa. O livro é muito bom. Eu fiz a revisão. É uma história baseada em fatos reais. É uma história contada em cima da Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. É a história do negro no Rio Grande do Sul. Eles querem mudar a situação, porque criaram uma tropa negra para combater o Império e auxiliaram os gaúchos, os soldados, os gaúchos naquela época. E eu vou deixar que ele fale um pouco mais, mas o livro tem romance, aventura, é especial. Eu fiquei empolgada e já estou querendo logo os outros. Muito bom. É interessante a gente salientar que o Gilberto, ele está muito engajado nesse movimento, tá? Ele é produtor cultural, ele é fundador de uma rede nacional de ação afirmativa afrodescendente, ele é articulador da cidadania negra, ele é escultor, ele ganhou prêmios, tá? E ele está muito engajado em todo esse movimento. Com um currículo desse, eu acho que nem precisa dizer muitas coisas, né? Mas nós vamos abrir aqui para o Gilberto falar um pouquinho. Gilberto, por gentileza, fale um pouco a respeito do seu livro para nós. Agora, aos meus antepassados, né? Agradeço a presença de todos que já estão em sala. Eu venho através dos meus livros, dar vazão a um sentimento que se tem, principalmente nós negros, se tem em relação à nossa falta de histórias, faltas de conhecimento sobre o nosso passado. E também de trazer uma formação, não trazer uma formação, mas construir, junto com os parceiros, aí sim uma formação de uma cidadania negra, né? Através de recontar a história. Não sei se recontar é a palavra, porque para a gente recontar a história, a gente tem que conhecer ela, né? E ela está se perdendo com os nossos mais velhos. Mas eu acredito que aí a gente ainda pode, em cima de tudo de conhecimento que a gente tem, de todas as pesquisas feitas pelo movimento, né? A gente pode reconstruir esta fala e trazer novos argumentos para as nossas juventudes, para todo o povo que queira entender e conhecer um pouco mais da nossa cultura, do nosso trabalho e da importância do negro para a construção da sociedade brasileira. E aqui, no nosso caso, principalmente para a construção da sociedade gaúcha, né? Tendo em vista que a gente tem uma invisibilidade aqui ainda do Sul, e a cultura gaúcha ela é construída, eu vou dizer que 50% em cima da nossa cultura, da cultura negra, né? Música, dança, e assim por diante.
É verdade, é verdade. Eu vi eu dei uma lida na sua entrevista e eu vi uma coisa muito interessante. Eu sou descendente de negros. O meu avô, ele é fruto de um abuso do patrão, né? A minha bisavó, ela foi abusada sexualmente, ela deu à luz ao meu avô, né? Mas uma das coisas interessante, tá? É que ele deu o nome dele, o sobrenome dele, ele era um português, ele deu o sobrenome dele para o filho, né? Apenas também, né? Ele era um fazendeiro, mas o filho dele não teve direito a nenhum, não herdou nada do pai, né? Mas eu me identifiquei bastante com o livro por causa dessa passagem que conta um pouquinho da minha vida também, né? Eu vou dizer que essa história é uma história que está no passado de 99% dos negros, né? Onde nossos antepassados, e aí eu digo que tanto mulheres como homens sofreram abusos, né? De todas as formas, mas principalmente sexual. E eu contei, na verdade, a história da minha avó, né? A minha avó, a mãe dela sofreu abuso, a avó dela sofreu abuso, e ela foi colocada à beira da estrada para morrer, né? Com a filha. E aí tem toda uma história, né, que a gente vem buscando e aí vem entendendo também as falas dela, dos mais velhos, em relação a nós apurarmos a raça, né? Eu não entendia muito o que era apurar a raça, por que apurar a raça, mas elas não queriam que a gente se casasse com outras mulheres negras porque isso não apurava a raça, mas não era porque queria clarear isso, sim porque queria nos tirar desse racismo estrutural que existe até hoje, né? Mas, como minha mãe dizia, né? Somos sementes, então hoje a gente está aí para mudar e plantar essa semente da mudança. Contar a história, né? Contar a história e mudar. O que eu quero te perguntar é o seguinte, os brancos sempre foram, falando naquela época, dos ancestrais, de todos que vieram para cá, sempre houve o racismo. Agora, por que, se eles eram racistas, por que o abuso? Eles foram para as camas, levaram as negras para as camas. Por que isso? Isso pode? É incoerente a maneira como era praticado isso. Entende? Eu não sei se tu entendeu a minha pergunta. Oi. Sim, entendi. Eu consegui, Raquel. Entendi, sim. Eu entendo, assim, eu acho que eu não tenho essa resposta, Consegui, mas eu Raquel. entendo que nós éramos tratados como bichos, né? Aliás, eu até entendo que, enquanto escravos, nós não éramos bichos, nós éramos ferramentas de trabalho, porque os animais tinham o melhor tratamento do negro, né? Tinha até leis específicas para os animais, o maltrato com os animais. Mas, enfim, eu acredito que o desejo, a cor, a diferença também chamava atenção, né? As mulheres negras, por si só, né? A sua cor, o seu tom de pele, que nós não temos mais, né? Se a gente for comparar com um africano mesmo, nós já perdemos o tom de pele que eles têm, né? Essa miscigenação, e mesmo quando houve miscigenação, a gente vai clareando e perdendo aquela maciez que eles têm. Esse dia eu estava olhando no aeroporto uma menina, quando eu e minha esposa fomos viajar, que estava chegando aqui para Porto Alegre, ela parecia de veludo.
aquela pele dela, né? E eu acho que isso chamou a atenção, questão da sexualidade também desses patrões, né? Que muitas vezes não buscavam só a mulher, não buscavam o homem também, enquanto escravos, né? Para saciar ou para ser saciados de suas necessidades, né? E aí vem muitas coisas, acho que até aí dá uma conversa, uma roda de conversa muito interessante também sobre essa questão da sexualidade, de todas essas outras áreas que a gente ainda não conseguiu entrar e inserir, né? Nessas pautas temáticas. Gilberto, oi, pode falar, Nel. Não, eu ia passar a palavra para você. Ô, Gilberto, fala uma coisa para mim. Como é que você vê a situação do negro hoje? Você está fazendo um movimento que você quer resgatar a história, né, do negro, que foi pouco valorizada realmente, né? Como você mesmo disse, ele acabou sendo utilizado como ferramenta de trabalho, né? Não como um ser humano, né? Como é que você vê hoje a posição, a situação do negro, principalmente no Brasil? Olha, eu não vejo muito diferente de anos atrás, né? Eu vejo que hoje nós temos fala, eu vejo que hoje nós conseguimos nos organizar, mas ainda nos falta políticas de inclusão. As políticas, para mim, que existem hoje, são de inserção, elas nos colocam num espaço, mas elas não nos incluem naqueles espaços, porque ainda nos falta pessoas, nos faltam os grandes empresários negros, nos falta políticos, grandes políticos, que eu vejo uma dificuldade, né? A política nos corrompe. Nós temos grandes líderes que, quando chegam na política, são corrompidos pelos partidos políticos, né? E daí querem se manter ali, entre outros vários motivos, né? Acabam perdendo esse contato com a comunidade, com a periferia. Eu acho que falta a gente voltar, a gente crescer, mas se voltar para a periferia, né? E não se voltar para a elite. Toda vez que nós chegamos e conquistamos, que a maioria de nós conquistam um espaço, eles mais se aproximam da elite do que resgatar a própria comunidade de onde eles saíram, né? Eles esquecem, né? Eles esquecem, né, da raiz. Mas eu acho que também falta uma questão que nós não conseguimos ainda visualizar, né? É a formação. Os nossos jovens que hoje estudam, eles são jovens preparados para vencer, né? E daí a gente perde algumas coisas. Claro que essa questão de construir eles para vencer é importantíssimo, mas junto com isso, aonde o meio que eles são inseridos, eles não têm uma política de cidadania negra, e sim uma política de cidadania europeia, cultura europeia, né? E tudo mais um pouco. Então, o que nos falta hoje é nós nos organizar enquanto movimento e dar essa formação para nossos jovens, para que quando eles cheguem lá, eles consigam lembrar que aqui ficou muita gente, né? Que eles não sejam a exceção, porque hoje em dia nós somos a exceção. Também não basta nos dar faculdade, tem que nos dar emprego, tem que nos inserir nesse mercado, né? Porque muitos estão se formando e estão ficando com seus canudos por aí. Ainda mais agora, com essa época de pandemia, né? Que já era difícil antes, está muito pior agora. Graças a Deus que alguns conseguem ainda sobreviver, mas a maioria está penando. Suzana, esteja à vontade para você participar, fazer perguntas, tá, minha amiga? O teu microfone está desligado, tá? Isso. Obrigada. Está me ouvindo bem?
Está me ouvindo? Sim. É que tem gente falando. Me ouve? Estou ouvindo. Está ouvindo? É. Você está no celular, Suzana, ou você está no notebook? Está me ouvindo? Ou no PC? Esse posicionamento para que as novas gerações tenham cada vez mais equidade. O que se busca é equidade, né? Um equilíbrio em os grupos sociais e étnicos, né, principalmente. É isso. Posso falar com o pai? Gilberto, você quer falar um pouco sobre o que ela comentou? Ela comentou o que nós verdadeiramente temos que buscar, né? A gente não quer... não existe igualdade se não houver políticas públicas de equidade, né? A gente precisa contrabalançar essa balança. Então, eu não ouvi muito, mas o pouco que eu ouvi, eu acredito que seja isso. A gente precisa que tenham... que nós, cidadãos brasileiros, não só negros, mas a sociedade em geral, entenda que as cotas não são um benefício. Na verdade, elas são parte de um resgate de uma ação que nunca foi feita ao negro, né? Vamos pensar que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e aí chegou com ele a primeira cota, a cota do rei, né? Depois de cortando a conversa, veio a cota das capitanias hereditárias, que eram as cotas dos amigos do rei. Depois quando houve a dita alforria, houve as cotas para os europeus virem para o Brasil. Cota para estudo, cota de 2.000,8 hectares de terra para cultivarem, mas a cota principal, eles podiam empreender, ser donos de alguma coisa. Nós nunca tivemos esse direito, né? Tanto não temos esse direito até hoje, que os quilombolas estão aí, não estão sendo reconhecidos. O europeu podia vir para o Brasil matar índio, escravizar negro, porque, na verdade, depois do 13 de maio, nós entendemos que veio o 14 de maio, o dia do te vira negão, te vira negona, onde nós tomamos um chute dos glúteos e te vira negão, né? Vai te virar. E era para que em 100 anos a política, e está lá nos documentos do Império, que em 100 anos nós não existíssemos mais, ou por miscigenação ou por extermínio. Meu Deus. Né? Não é eu que estou falando isso, está nos registros do Império. Então, essa equidade é isto. Quando se vem e se ouve falando, dizendo que somos iguais, nós não somos nem iguais enquanto gêmeos, enquanto mais sociedade, muito pior ainda. Né? Somos diferentes, é uma diversidade, e é essa diversidade que fortalece o povo brasileiro. Enquanto os políticos, o governo não entender que é a diversidade brasileira que nos fortalece, nós vamos continuar como estamos, um guerreando com o outro, que na verdade tinha que ser estímulo de discutir nossas diferenças, mas em prol de um objetivo só. E hoje em dia não é assim, né? Ao menos é o que eu entendo da minha sociedade hoje, enquanto Gilberto e vivência que eu tive nessa vida, né? Sabe que eu comentei, acho que por e-mail contigo, que eu não sabia que existia um racismo tão violento até entrar nas redes sociais. Porque a gente vai vivendo e não se dá conta do que está acontecendo. Aí, de repente... E com o teu livro, eu descobri uma outra coisa. Como se tivesse aberto as cortinas. Eu até comentei com o Felipe hoje, meu filho, por causa da tua entrevista. A constatação de que
o fim da escravidão foi feito sem planejamento, como tudo que é feito no nosso país. Simplesmente fazem para colher os louros daquela atitude, assim como é no município e no país inteiro. Eles simplesmente libertaram os negros e deixaram a própria sorte. Exatamente como você fala. Nenhum planejamento. Eles poderiam ter sido contratados para trabalhar onde já trabalhavam. Mas imagina se não fazer isso. Eram seres nefastos, certo? Naquela época. Então, eu acho que foram jogados assim à própria sorte. Por isso, os quilombos, que ainda existem, porque ninguém resolveu o assunto. E aí contrataram, vieram os navios com europeus. Fala, querida. Mas, pelo que eu entendi, eles foram obrigados a libertar, né? Não houve uma libertação de livre, espontânea vontade. Vamos libertar eles, porque é errado fazer o que estamos fazendo. Não foi isso, Gilberto, foi imposto, tá? A libertação. Por isso que não teve... Foi uma pessoa... Houve um intenso trabalho do movimento negro da época, né? O movimento negro existe desde que desde que o primeiro negro chegou aqui, né? Porque existe uma diferença entre escravo e escravizado. Naquela época, do início de 1500, 1600, quando nós logo começamos a chegar aqui, até até dia 13 de maio de 88, nós éramos escravizados, obrigados a uma situação, né? A partir do dia 14, muda o sistema. Não deixamos de continuar escravos. Aliás, passamos a ser escravos. Por quê? Eles nos dão certa liberdade, né? Eles nos tiram dentro das senzalas, mas, em compensação, eles nos mantêm também dependente deles pela questão de sobrevivência. E mais, eles além de deixar negros escravos a partir de então, né, que é daí a escravidão que eu entendo que é a escravidão mental, né, que se dá de várias formas, a tua cabeça está presa, tu não consegue mudar a situação. E o que eles fizeram? Eles nos misturaram aos brancos pobres, nos miscigenaram para nos clarear, e acabou que eles tornaram escravo toda a população de periferia, né? Com as suas diferenças, claro, que nós negros sofremos mais com isso pelo nosso tom de pele. Mas nós temos que entender que todos nós somos escravos hoje. Não é só o negro, porque nós precisamos sobreviver e nos sujeitamos aos mandos e desmandos dessa elite, né? E quando os nossos negros conseguem, nossos negros e brancos, pobres de periferia, conseguem acessar um patamar um pouco maior, eles passam a viver e conviver com essa elite. Vou dar um exemplo muito, muito simples. Vocês lembram do jogador Adriano? Não sei se você se lembra do jogador Adriano. Eu lembro. Adriano, enquanto ele tinha dinheiro, ele era o rei do Brasil, o rei do futebol, o rei do mundo. Onde é que ele está hoje? E onde é que ele está hoje? Né? Então, é isso. Tu sobe, tu tem dinheiro, tu acessa eles, tu acessa aquela elite. Né? Tu passa a viver, tu passa a se misturar aqueles homens e mulheres, né? Tu passa a ser um homem de alma branca. Pele preta, mas alma branca. Né? Geralmente eu já ouvi isso. Então, tu passa a ter isso. Mas no momento que o teu dinheiro acabou, teu poder econômico não é mais igual ao deles, acabou. Tu volta para a tua periferia. E acabou a aceitação, né?
Acabou a aceitação, que eu né? tô falando. Aceitação. O negro, quando cresce, ele tem que entender que ele não saiu da periferia. A periferia não vai sair dele. Ele pode estar ali, ele pode estar vivendo aquele momento, mas o dia que ele der uma falhar, perdeu tudo, volta para a periferia. E daí ele não preparou essa volta dele. Ele não deu sustentabilidade para aqueles que estavam lá, para esperar ele quando recebesse de volta. Oi, seu Batista. Isso. Ele quer falar. Por favor. Pode falar. Pode falar. Beleza? Parabéns, Gilberto. Parabéns ao nosso povo. Gilberto, eu só vou te fazer uma pergunta. Tu sabe que eu sou negro, 100% negro, e eu fico bravo se me chamar de alemão. Aí eu entro em parafuso, tá? Sou negão e só tem uma coisa. Tu conhece alguém branco? Eu não conheço nenhum. Tu conhece alguém branco? Branco, para mim, é um automóvel branco. Eu conheço cor-de-rosa, eu conheço vermelhão, eu conheço branco, eu não conheço nenhum. Porque aqui, ó, eles são camaleão. Eles nascem branco, depois ficam amarelo, depois, quando fico bravo, fico cor de pimentão, e quando morre, fico roxo. Na verdade, numa conversa, eu estava dizendo que todos são filhos da África, né? Todos têm no seu DNA a Eva micondrial, uma mulher preta que viveu na África há mais de 10 mil anos atrás, né? Todos nós. E essa questão de cor, na verdade, é com mais melanina ou menos melanina. Não existe branco ou preto. Isso foi criado pelo homem.